Oh, glória! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Glória a Deus. Eu não sou de confidenciar o que vou dizer à igreja, para alguém não julgar que a gente é mais espiritual do que os outros. Deus me guarde. Mas eu estou sentindo graça de Deus para falar isso, eu vou dizer. Eu fui dormir hoje, era quase 4 da manhã. Minha esposa viu. E eu pensei que ia amanhecer o dia preocupado com esse culto de hoje à noite. Acredita? Deus botou no meu coração a preocupação do que falar. E passei a noite meditando. Aí quando chega aqui, aí Deus ordena que eu dirigisse o culto assim. Que os irmãos sabem, 1 ano e meio que eu estou aqui, nunca fiz isso. De dirigir um culto com louvor na terça, até essa hora, hoje foi o primeiro dia. Eu não me lembro que eu dirigi e não faço isso porque o culto da terça é um culto da palavra. Mas Deus é Deus. Eu acho bom esse negócio. Carta aos Filipenses, capítulo de número 2. Essa escritura nós vamos ler na intenção de, em Deus, introduzir um assunto que não vai ser possível concluir. Aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Se alguém puder ler, ficarei muito grato. E já agradecendo aos nossos irmãos que estão nos visitando, nosso presbítero e os demais, principalmente os irmãos da casa de oração e os irmãos internautas, saudações do Senhor a todos que estão conosco. Deus abençoe. Pode ler. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas, por humildade, cada um considere uns aos outros, aliás, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Oh, glória! Aos Romanos 12:10, que é um complemento desta leitura, diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Meus amados, voltando aos Filipenses 2, que revelação o apóstolo Paulo teve do sentimento que houve em Cristo. Que revelação.
porque em seguida, a partir do versículo 6, a seguir, até o de número 18, mais especificamente até o de número 11, o apóstolo Paulo faz, na narrativa dessa escritura, a trajetória da descida de Jesus e sua subida. E quando ele faz uso disto por revelação, é exatamente para corrigir um grande erro que estava como um câncer ameaçando a unidade da igreja da Assembleia de Deus em Rangel. Eu estou falando assim porque a autoridade está vindo de cima para falar. E graças a Deus que esta escritura está aqui para falar para nós hoje. Tem um câncer que ameaça a unidade dessa igreja. E o nome desse câncer se chama soberba. E eu posso adjetivá-lo de vanglória. E por aí pode dar outros adjetivos. O Espírito Santo, desde que eu cheguei aqui, há 1 ano e meio, ele tem posto em mim o cuidado e o trabalho árduo de espiritualmente trabalhar do ministério ao rebanho, do rebanho ao ministério, a unidade. E se tem uma pessoa que tem que falar por misericórdia, sou eu. E eu não posso ter medo disso não, porque eu não devo nada a ninguém, eu devo o amor. Essa conta está tabelada em Romanos 13. A ninguém devais outra coisa senão amor. Passou de sair, eu não devo. E eu posso ter medo de falar? Nunca. Tem que falar. Porque se eu não falar, Deus vai cobrar de mim e o diabo, no meu silêncio, vai tirando proveito no meio de vocês e se fortalecendo. Aí aqui ele não vai ter lugar não. No começo, quando eu cheguei aqui, Deus me revelou uma noite, eu pregando aqui, dizendo que aqui Satanás tinha um trono. Lembra dessa mensagem que eu preguei? Deus me revelou. E Deus disse que ia dar um jeito no trono, no cetro e na coroa dele. E eu estou tendo uma experiência tão boa de falar a verdade. E a gente somos igreja de Cristo. A gente não pode dar uma de doido e ficar deixando passar umas coisinhas no meio da gente, porque vai acumulando problema. Que coisinha, pastor? Umas coisinhas que a gente é espiritual e por trás fica as coisinhas comendo o juízo da gente, o coração, a alma, a fé, e vai danificando com força, feito câncer. E a gente pensa que está bem, mas não está bem não, está comendo feito uma broca. E eu sei o que é broca, que eu trabalhei com broca amolada, de a gente empurrar assim e ela vazar do outro lado. Está de jeito. E Paulo, ou o apóstolo Paulo, ele viu na igreja da carta da igreja aos Filipenses, olha, ele estava em Roma preso. Mas ele mandou a cartinha para lá. Se não me foge, quem levou essa carta? Me corrijam, por favor. Não sei se foi Tíquico. Tíquico foi quem levou essa carta. Porque na saudação que ele dá, diferenciadamente das outras epístolas às igrejas, no versículo 1 ele saúda, destacando ele e Timóteo. Isso. Que não, nas outras epístolas, não é comum esse tipo de saudação, ele se apresentar junto com outra pessoa. Mas na carta aos Filipenses, no versículo 1, ele se apresenta com Timóteo. E o que eu acho bonito, irmãos, é a afeição espiritual de como pastor Paulo tinha com a igreja. Ele não colocava os seus interesses à frente da igreja, nem do ministério da igreja. Ele colocava os interesses da igreja acima da vocação dele, do ministério dele, dos interesses dele.
está lá em 2 Coríntios 11, ele disse: de tudo que me consome, o que me abate e me oprime, esse é o verbo que ele usa na corrigida, lá no capítulo 11 de 2 Carta aos Coríntios, de tudo que me oprime mais é o cuidado com a igreja de Deus. Por isso que eu digo, irmãos, que é uma coisa interessante, quando Deus chama a gente para o ministério, que Ele coloca a vocação, Ele coloca essa afeição na relação da gente com a igreja. A gente dorme pensando em vocês, sacode pensando em vocês, e quando chega aqui é uma preocupação do tamanho do mundo, e dizendo: Senhor, o que é que a gente vai dar a esse povo? Porque chegar aqui e mentir é muito fácil, que já tem muitos púlpitos aí. Os cabas mentindo, não tem ninguém arrochado na unção e na graça que faça isso, que desminta, ou segure as pontas do altar, aí solta as rédeas, qualquer um que chega prega, fala o que quer, diz o que quer e até mente, vazio que só uma lata com a pedra dentro batendo. Glória a Deus. Mas a igreja do Senhor, ela merece de nós o ministério o melhor. O melhor. Se tem uma classe nessa igreja que tem que gemer muito, é a gente. Nós temos que gemer mesmo. Lá em Joel diz que nós somos os homens do altar. Nós temos que gemer, chorar, pedir a Deus misericórdia para trabalhar a unidade deste corpo do Senhor. Aleluia. E Paulo tinha essa afeição tão grande pela igreja aos Filipenses e toda a igreja de modo geral, que ele, quando diz aqui, irmãos, que coisa linda, ele diz: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos. Aí ele diz: junto, os bispos e diáconos. Olha, era um pastor que valorizava o ministério. Tem pastor que não valoriza ministério, não. Ele não respeita ministério. Tem pastor que tem medo de ministério, irmão. E trabalha para que a igreja fique contra o ministério. Uma coisa, não entendo como é isso, não. Deus tem dado essa graça de eu separar a igreja. Mas o ministério é o ministério. E todo dirigente de escala tem que pensar nisso, que o ministério é o ministério. São homens que têm responsabilidade de ajudar e auxiliar o dirigente da congregação. Glória ao nome de Jesus. E a gente tem que valorizar isso. E Deus tem dado essa graça, que eu aprecio muito, sou bem afeiçoado à igreja, de modo geral, mas também ao ministério. Aonde eu chego, eu procuro honrá-los, amá-los e trabalhar o que for preciso neles. Quando Deus dá a visão e a graça, aí eu me preocupo, eu digo: Jesus, vem cá, me ensine, me ajude como trabalhar com esses homens e como trabalhar nesses homens. E quem entende, irmãos, é humilde e aceita, mas quem não entende ou não é humilde, entra no ouvido, sai no outro, e diz: esse pastor pensa que vai botar eu no bolso. Eu não quero no bolso, nem no pescoço, nem na cabeça, nem dentro de uma caixinha de presente. Eu quero cada um no seu lugar, fazendo o que é para fazer para Cristo. Porque quem morreu na cruz do meio não foi eu, nem o pastor Zé Carlos, nem o pastor Zé Wellington Júnior. Quem morreu não foi homem nenhum, foi o homem Jesus Cristo, Filho de Deus. Tudo que a gente fizer pelo reino é para Jesus e a sua igreja. E tem que fazer bom, porque se fizer ruim, ele não recebe. Nem lá fica anotado. Registrado não fica. E uma das coisas que estava acabando com a igreja de Filipenses era a falta de humildade. Humildade. E é o tema que eu vou desenvolver, se Deus permitir. A superioridade da humildade de Cristo. A superioridade da humildade de Cristo. E por que estava acabando com a igreja de Filipos? Ou a igreja do Senhor que estava na cidade de Filipos? É porque
ninguém estava querendo considerar nem as funções que os outros tinham, quanto mais a condição de membro espiritual do corpo de Cristo. Releia, por favor, o versículo 3, 2 e 3, por favor. Completai o meu gozo, O 3. nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. E aqui tem um mistério que de madrugada Deus me mostrou na Escritura. Superiores a si mesmo, não é porque eu sou pastor da congregação que o irmão Jário vai me respeitar e me ter como superior a ele. Não. As funções, cargos à parte, de pastor a novo convertido. O que Paulo está falando aqui, cada um considera os outros superiores a si mesmo, é o que disse Paulo aos Romanos 12:10. Preferir a honra aos outros do que a si mesmo. Naquilo que eu tomar conhecimento já é para me dar o respeito, a honra e trabalhar em cima do que é preciso trabalhar. Não é porque eu sou pastor, não tem nada a ver. Pastor é a função. Mas o que Paulo está cobrando aqui é de humildade. E por que ele estava cobrando isso, irmãos? Porque lá no capítulo 4 você vai ver que ele detecta e põe lá na carta duas mulheres rivais. Quem eram as mulheres? Evódia e Síntique. Estava assim, olha. E elas tinham qualidades. Tinha tanta qualidade que o apóstolo Paulo chega, aleluia, a destacar. Olha aí, ele diz no capítulo 4, versículo 2 e 3, rogo a Evódia e a Síntique, vasos. Ô vasos, instrumento de Deus, Evódia e Síntique, eu rogo, peço que vocês sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Oh, aleluia! Elas eram mulheres cooperadoras. Paulo disse, trabalhou comigo no Evangelho. Mas elas não estavam sentindo o mesmo. Por que não estava sentindo o mesmo? Porque Evódia não estava dando a preferência de honra a Síntique. E a irmã Síntique tinha dificuldade de considerar a irmã Evódia superior a ela. Resultado, Síntique atentando para o que era dela, Evódia também para o que era propriamente seu, e cada um que faça a sua parte. E tem pessoa, viu, que é assim, eu fazendo a minha parte, o resto que se estoure. Não é assim não. Quem vai estourar primeiro é você, os outros não. Se não quiser virar arroz de terceira, nem que o moinho de Jeová lhe faça pó, entre por esse caminho aqui, E tem pessoas entre nós que dizem assim, mas eu não engulo bucha para entrar no céu, irmão, e eu me livrar do inferno. Bucha é algodão doce, eu como é rolo de madeira atravessado, rasgando e tirando o bofe do outro lado, mas eu quero entrar no céu, porque quem vai para o inferno só vai uma vez, não sai de lá mais não. Olha, se em Isaías 53, o Eterno usando o profeta messiânico dizendo, se a Deus agradou moer Jesus como um trigo na pedra de Mó, imagina nós. Paulo diz que temos que cumprir o resto do sofrimento de Cristo. Glória a Deus.
Quem é a cabeça da igreja, irmãos? Quem é a cabeça da igreja? E nós somos os membros do seu corpo, ajudando uns aos e sentindo a mesma coisa. Mas aqui tem um demônio operando para ninguém dar preferência aos outros. E quem tem que falar sou eu. E eu estou aqui para dar lugar e falar com força. Sem medo de sair na escala no outro dia. Oxe, quem me comprou foi Jesus. E Satanás tem que ouvir isso. E ele sabe, porque ele peleja contra a minha vida desde a barriga da minha mãe. Aleluia! Mas o Eterno me disse com 15 anos de idade: eu te ungi como feto e embrião desde o útero da tua mãe para falar a minha palavra. Satanás tem muita sede na tua vida, mas ele disse a mim: ama a minha palavra, guarda a minha palavra e fala a verdade quando eu te mandar. 15 anos eu tinha. E agora com 45, que vou fazer? Tenho marcas em minha vida de que Deus não criou para mim, aleluia, uma história feita um factoide ou um conto de fada. Deus criou para mim um projeto de vida para operar no ministério da sua igreja, em prol do seu corpo. Eu tenho que fazer o que Ele manda, milimetricamente obedecendo a Ele como arquiteto. Os irmãos têm ideia, quando eu subo aqui, cada culto para mim é uma planta. Vai entender um negócio desse? Cada culto, quando eu subo aqui, ele sabe como é que eu subo. Para mim, cada culto é uma planta. E eu digo: Jesus, me ajude nas medidas para não me perder. Cada culto para mim é uma planta. É um mistério, só quem entende, não sei nem dizer quem é que entende. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Eterno Poderoso está aqui sentado no seu trono. E o trono dele se chama verdade. Oh, aleluia. Os irmãos acreditam que essas coisinhas no meio da gente estão atrapalhando o crescimento em conjunto do corpo? Está atrapalhando, irmão. E quando alguém sabe de alguma coisa, diz: meu Deus, quando é que isso vai parar? Será que o Rangel vai viver a vida toda assim? Vai não, Satanás. Escuta, inferno. Quem é o dono desta obra é Deus. Shaiou Konombi Agaia Sé. Ai, Jo Monoria Hessianai. Nada camanchorei ganamaha. E que mancho deremiandai gacheia. E que afai eu sou embarras. Oh glória. Oh glória. Deus está destabilizando esse trono esta noite de uma maneira terrível. Deus está colocando vergonha em quem tem que ter vergonha. Deus está dando acanhamento e fazendo dar ré e reconhecer suas fraquezas. E sabe que o que está fazendo e falando não é correto nem conveniente. Entende isso? Aleluia! Aleluia! Vale a pena, irmãos, vale a pena passar a noite acordado, preocupado e dizendo: o que é que eu vou dizer lá, Jesus? Vale a pena perder uma noite de sono por vocês. Sabe por que vale a pena? A gente chega aqui só as tira, mas glória a Deus, a gente não mente, nem inventa e nem cria nada. A gente fala o que vem de cima. Vale a pena. Aleluia! Aleluia! É difícil, é pesado. A mensagem não é brincadeira não.
A mensagem esta noite está parecendo aquela pedra que Daniel viu na visão, que rodava cortada sem mão, mas batia no pé da estátua. E o que era o pé? Barro. A palavra só acerta lá. Que barro é material falso, inconsistente. A palavra só bate lá. Duvida, ele não bateu na parte de ouro, de prata nem de bronze, nem na de ferro, bateu na de barro. Ô glória! Ô glória! Ô glória! Vamos deixar dessa brincadeira de menino. Vamos deixar dessa brincadeira de pirrai, de moleque espiritual. Vamos deixar. E vamos ser verdadeiramente corpo de Cristo amadurecido em verdade e espírito. Olha que eu vou dizer agora um negócio. Se eu tivesse aqui do lado, mais ofendido, escute isso aí, viu? Se eu tivesse aqui nessa congregação, do lado mais ofendido, eu me baixava até a cara dando pó. Deus sabe que eu me baixo porque Ele me dá graça para isso. Eu me baixava até a cara dando pó. Porque Deus é por quem desce. Está escrito. Quem se exalta, ele já está passando a tesoura. Já que Deus trabalha com quem desce, o caminho é descer. Mas fica um no extremo, outro no extremo, outro no outro extremo. E ele olha, olha para cá, olha como é que ele está, só de olho. Olha, só de olho ele olhando. Ô irmão, onde é que um pregador pago, essa noite ele ia falar isso? Nenhuma vez. Nenhum pregador pago, do melhor que tem no mundo, se chamasse ele aqui para essa noite, Emiliano, Martiniano, ele ia pregar isso. Os pregadores estão com a ideia de só passar chantilly na boca dos crentes. E a ideia é essa, para deixar a porta aberta. Que conversa de porta aberta. Quando Amós foi para enfrentar o rei lá em Judá, ele disse na cara de Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta. Eu estava no campo com o meu cavalo, aleluia, também tomando conta do gado e arando a terra por causa do sicômoro. Mas eu ouvi a voz do Eterno e disse: vai e fala à casa do rei. A Amazia disse: vai para Betel, que lá tu te aluga por pão. Ele disse: por pão? É aqui. Ora, por pão. Se fosse os pregadores de hoje, ia dizer: é porque a porta vai se fechar. Amazias, diz ao rei que Deus é com ele. Ah, pô, eu já sou do tipo de pregador que eu prego já sabendo que a porta atrás fica fechada. Sabe por quê, irmão? Porque Deus tem comigo um mistério assim. Eu vou inventar nem criar. Não, se Jesus, sendo a verdade revelada em carne, não quis ser popularizado, eu vou inventar de querer popularidade para quê? Eu sou o quê? Quanto mais impopular, Jesus, o Senhor me fizer, mais eu lhe agradeço. Porque o Senhor não foi popular. Eu quero seguir os passos do meu mestre. Foi a tampa da chaleira onde voar. O sangue pode dar nas rédeas de um cavalo. Eu não quero popularidade. O diabo trabalha com isso. Jesus não trabalha com isso. Aonde a verdade chega, se ela não tiver lugar para entrar como a semente jogada em boa terra, enfim, eu vou assim. É melhor assim. Eu digo aos jovens, aos senhores, à igreja: vamos por esse caminho. Foi o caminho que o mestre, quando desceu, terminou no Calvário, não foi?
terminou no Calvário. Olha, só que quando ele estava lá, olha, gemendo de dor e a morte chegando, ele disse: Pai, tudo está consumado, na tua mão entrego o meu espírito. Quando ele terminou de falar isso, a natureza começou a dar um sinal lá, que o Pai começou a demonstrar, aleluia, um sinal. Aí quando deu terremoto, trovão e aquela coisa toda, aí o centurião disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Está lá, filho com F maiúsculo, reconheceu a divindade. Mas Jesus foi lá até o fim. 3 tribunais numa noite só, traído por um discípulo, negado 3 vezes por outro, a vergonha naquela via ápia até o Calvário, chicoteado, nu praticamente, com aquela roupa tão pequena cobrindo a parte do corpo, rasgaram ela, e Jesus vai subindo, chega lá, ele é colocado no meio de 2 malfeitores, como fosse um bandido, um criminoso, uma coroa de espinho, ironizando que ele era rei dos judeus, sendo que Israel estava no poder de Roma, e ele está lá, quietinho. Alguém bate, cobra a cara dele, dá na cara: diz quem foi que te bateu, diz o nome, se foi José, se foi Tony, se foi Fernando, se foi João, e ele calado. Ele sabia, irmão, quem prega a verdade sabe onde está pisando e o que está falando. E eu vou concluir, que a gente vai continuar outro dia, em nome de Jesus. Paulo disse: cada um considere os outros superiores a si. Há uma versão, eu estudei 5 versões nesta madrugada, e teve uma que diz assim, eu sempre fazendo a relação de Romanos 12:10 com 2 e 3 de Filipenses. Teve uma versão que disse assim: apressando-se para dar preferência e honra ao outro. Olha, 13 de João, só citando, o que foi que fez Jesus? Postou os discípulos na roda assim: agora eu quero os pés para lavar. Encheu a bacia e Jesus está lavando o pé, enxugando, lavando o pé, enxugando. Aí Pedro acha estranho, Pedro fica assim, Pedro fica assim, Pedro fica assim, Pedro fica olhando. Os irmãos, prestem atenção para cá, prestem atenção para cá. A maior autoridade é a palavra de Deus. Vamos prestar atenção. Porque se alguém estiver aqui cantando e pregando, ninguém aceita que a igreja fique correndo e conversando. Aceita? Alguém aceita? Então, se alguém não aceita, eu falando também eu não aceito. Ninguém conversando, acenando, presta atenção à palavra, porque a palavra é a maior autoridade. Não é eu que estou falando, não, é a palavra. 13 de João, Jesus está lá na roda e começa a lavar o pé um do outro, Aí quando Jesus está lavando os pés, aí chega em Pedro, aí Pedro disse: eu não, eu? Aí Jesus disse: é você. Disse, não, eu tenho que lavar o seu, você vem lavar o meu. Aí Jesus disse: se eu não lavar, não tem parte comigo. Ele disse: não, pega a bacia, derrama na cabeça, lava logo todo o meu corpo, porque ele sabia o que era ficar sem ter parte com Jesus. Aí Jesus disse: se eu, Senhor e Mestre, vos dei um exemplo, façais vós também. O que quer dizer isso? A baciazinha, dar preferência um ao outro e considerar o outro superior a si mesmo, é baixar-se mesmo, é para baixar. Pastor tem que baixar, você não baixa. E não é todo pastor que baixa não, mas tem que baixar. Se alguém chegar na minha cara depois desse culto, eu não gostei da palavra e eu tenho que ficar calado. O ponto final é quando eu falei aqui, acabou. Depois que eu sair daqui, pode me deitar o cacete, falar o que quiser de mim, estourar na rede social, chegar na minha cara e botar para descer. Ficarei como Jesus em Isaías 53, como ovelha muda, sendo levado ao matadouro. Mas a verdade foi falada. É isso que importa. Seu dinheiro não me compra. Shaikan Johá. O seu elogio vazio não me compra. Seu abraço não me compra. Mas se você for sincero e falar a verdade na minha cara, já ganhou o amigo. Aonde eu errei, me diga: pastor, eu quero lhe ajudar. Isso é o que importa. Nada me compra. Eu digo isso debaixo do sangue do Cordeiro. Aleluia, nada me compra, porque eu sinto um negócio bem diferente. Correr.
Eu sinto. Irmãos, e quando desce essa graça, a gente fala para o exército da China e da Coreia do Norte, embora que os canhões estejam apontados assim, que importa? Se na arena os mártires, aleluia, zombaram da morte, mandando as feras, como disse Inácio, apressa-te, vem dilacerar-me, porque eu quero estar daqui a pouco com o meu Senhor e Mestre. Se aquele discípulo de João, que me foge agora a memória, ele disse assim: como é que eu vou negar com 88 anos uma pessoa que só fez o bem a mim? Como vou negar? Não vou negar. Aleluia. E eu e você vai fazer o quê? Temos que abraçar essa fé, essa salvação, a cruz que nos foi dado para levar como renúncia todos os dias. Que Deus em Cristo nos abençoe. E aqui fica registrado, em nome de Jesus, essa palavra que eu recebi da parte de Deus esta madrugada. Foi uma noite difícil, mas eu venci. Oh glória, eu venci. E estou tranquilo e a consciência livre de um dever que acabei de cumprir agora, às 9h12 da noite. Quem crê, creu. Quem receber, receba. Quem não quiser, faça o que quiser da palavra. Venda ela por 30 moedas. Jogue fora como jogou Judas. Queime no fogo como fez Jeoiaquim ao receber do profeta Jeremias. Não tem problema. Zumbi da revelação, diga o que quiser. Mas eu fiz e faço no eterno o que ele mandar pela revelação dos seus oráculos. Não quero saber quem é grande nem pequeno, nem quem é forte, nem quem é ameaçador, porque na minha frente é que eu mancho, derrebe a sai, e na sua frente, na nossa frente, igreja, está o Senhor dos Exércitos. Oh glória, oh Jesus, se o Senhor me levar ainda esta noite, Shineia mancho, se esta noite ainda meu fôlego for embora e meu corpo deitar no chão, minha irmã Noêmia, eu estou feliz porque bati a minha última meta. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É por isso que Deus está limpando os altares da igreja no Brasil. Deus está limpando os púlpitos da igreja no Brasil. Deus está limpando os púlpitos na igreja no Brasil. Homens que se afrouxaram, homens que se venderam, homens que abraçaram, aleluia, a proposta do diabo. Mas o Eterno vai fazer uma coisa diferente nos últimos dias nessa geração. Ele manda assim dizer. Amém? Agora vamos para casa. Fiquemos de pé. E eu quero chamar aquele porteiro para orar. Aquele diácono lá. É? Luiz? Irmão Luiz, chega cá. O senhor vai orar. E o pastor Cícero vai impetrar a bênção dos apóstolos esta noite. Glória a Deus. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Quem necessita de oração, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos gratos por Ti, Senhor Deus, por esta maravilha nesta noite, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, abençoe a cada um, meu Pai. Que o Senhor, Jesus, nos leve para nossas casas, meu Pai, coberto com Sua graça, meu Pai. Que o Senhor, Deus, abençoe, meu Pai, em nome de Jesus. Graças a Deus, a paz do Senhor para a igreja. Curva vossas cabeças em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todo este rebanho, hoje e para todo sempre. A igreja diz: que o Senhor te abençoe e te leve em paz em nome de Jesus.